enquanto a gente começa aqui a gravação. Pronto. Então, sejam bem-vindos, né? Nós vamos trabalhar hoje com vocês. A gente vai entrar no último livro, né? O livro 12, trabalhar um assunto, lá o primeiro capítulo, que ele chama de 2 décadas de crise, certo? Que é um assunto que fala de alguns eventos da história, principalmente aí na segunda metade do século XX, tá certo? Ligado à questão econômica, à questão política, algumas revoluções que nós vamos ter aí no mundo que vai ter, de certa forma, um impacto, né, para a sociedade, tá? Então, e aí, assim, na próxima semana, tá, que na segunda-feira, eu acredito que a gente ainda tem uma aula online aqui pelo Meet, né? Aqui na plataforma. E aí, essa aula a gente trabalha com vocês praticamente o final do que se chama de Guerra Fria, né? E o início dessa ideia de nova ordem mundial. E aí eu acredito que, caso se confirme o retorno das aulas presenciais aí em setembro, essas aulas presenciais, elas dar-se-ão em sala de aula, né, de maneira híbrida, né, sala de aula e aqui online. A gente trabalha com vocês aí o que nós chamamos de Brasil contemporâneo, tá certo? Então a ideia é essa. Nós vamos começar aqui a nossa aula, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, tá? Peço, se eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, algo a perguntar, né? Alguma dúvida. Antes de alguma pergunta, eu mandei para vocês a aula sobre Guerra Fria, certo? Gostaria de saber se vocês conseguiram acessar o link, porque eu mandei na plataforma, né, plural, e em outros momentos as pessoas... Qual é a dica? É você copiar o link lá na plataforma, aí você abrir uma outra janela, tá certo? E aí você consegue visualizar, né? Eu estou perguntando isso... Deu certo, né, Davi? Show de bola. Pronto, beleza. As outras aulas, pessoal, eu estarei enviando durante a semana. A aula sobre bloco comunista. Foi pronto, perfeitamente, Davi. Boa lembrança. Alguns alunos entram com um e-mail que não é da escola aqui na aula, né? Que foi até uma solicitação da coordenação, vocês entrarem com o e-mail da escola. Mas, às vezes, na aula, a gente não tem como. O pessoal sai e entra de novo. Mas, para vocês assistirem a aula gravada, vocês têm que entrar com o e-mail, vocês têm que estar com o e-mail da escola. O e-mail Educar, beleza? O Gmail Educar, tá? Professor, Oi. eu olhei agora e tá dizendo que o acesso tá negado e eu tô com o e-mail da escola, porque já fica salvo lá na memória do Google. Como é que você fez? Você copiou o link e abriu outra janela? Foi isso, Flávia? Isso aí apareceu o simbolozinho do Drive e botou acesso negado. Mas não tem, assim, alguma coisa para permitir, não? Eu vou enviar solicitação, eu acho. Aí o senhor vê se aparece para o senhor. Faça o seguinte, você manda... E os outros estudantes também que acontecer isso, você manda para o meu e-mail, que aí tem como eu permitir. É porque para alguns alunos acontece que aí eu tenho que permitir para esses alunos. Porque lá eu já mudo a configuração para que todas as pessoas que têm o Gmail Educar consigam abrir, tá entendendo? É por isso que, por esse problema, é que eu prefiro fazer o upload, mandar para o YouTube, meu canal do YouTube, aí copiar o link do YouTube para mandar para vocês. Aí por isso que eu mando por e-mail, que aí eu não tenho problema. Mas faça esse procedimento aí, tá bom, Flávio? Que a gente vai ver se resolve isso. Tá, eu acabei de enviar uma solicitação e disse que eu vou receber a resposta pelo meu e-mail. Pronto. Então eu vou dar uma olhadinha aqui. Eu vou dar uma olhadinha aqui. No final da aula eu resolvo isso, tá certo? Beleza? Vamos lá, né, gente? Se acontecer isso com algum de vocês, por favor, vocês me passam essa situação também. Vamos lá. Vamos trabalhar com vocês. Quem tiver com material didático, pessoal, é o livro 4, capítulo 1. Livro 4, não, desculpa. Livro 12. Livro 12, capítulo 1. Livro 12, capítulo 1, tá certo? É um livro que fala sobre... o nome do capítulo é 2 décadas em crise, tá?
Outros materiais, eles falam do pós-guerra aos governos atuais, tá certo? Mas de maneira resumida, podemos dizer assim, a gente entender um pouco como funcionou a política, né, e algumas situações, principalmente no viés econômico, no mundo, no período que a gente chama de Guerra Fria. Tá certo? Esse período aí, os anos 50, 60, 70, né? Até a desintegração, o fim da União Soviética e o que hoje nós chamamos de nova ordem mundial. Tá, pessoal? Trouxe um slide aqui para a gente conversar sobre alguns pontos, certo? O que é que esse capítulo ele trabalha, né, galera? Ele trabalha assim, ó. Ele vai trabalhar, tá? Principalmente alguns eventos que levaram à crise ou a algumas crises ligadas ao sistema capitalista, certo? É um assunto que provavelmente vocês já trabalharam em geografia, por exemplo, alguns pontos em sociologia, tá? Principalmente em geografia, quando a gente for falar da crise do petróleo, tá? Quando a gente for falar, por exemplo, da própria chegada do que nós chamamos hoje de neoliberalismo aí nos anos 80, certo? E isso vai ganhar força nos anos 90 com né, o predomínio do capitalismo no mundo, tá? Mas assim, também entender as crises que nós temos no sistema capitalista, algumas guerras, algumas revoluções no mundo que levaram à crise do capitalismo, tá certo? Então, a gente vai dialogar um pouco esses fatos históricos, né? E como é que esses fatos históricos vão influenciar positivamente ou negativamente o próprio capitalismo, o próprio sistema, né, capitalista do mundo, tá certo? Essa imagem aqui alguns devem conhecer, né? É um personagem de um filme que, na minha opinião, um filme muito massa, certo? Eu indico a vocês que é o V de Vingança, tá? E é uma máscara símbolo das manifestações, né? Até porque a própria proposta do filme, né, o personagem que cria o protagonista, né, que tem essa máscara, ele tem essa ideia de ser podemos dizer, tipo um justiceiro, né? Lutar pelo fim das desigualdades, né? Pela questão dos menos favorecidos, tá certo? Então, por que é que o livro ele traz esse contexto, né? Ele traz esse filme, esse personagem, essa máscara, né? Tão utilizada nas manifestações. Porque como a gente vai trabalhar eventos na história em que você tem crises, né? Você tem ligados à crise do capitalismo, é claro que todo aquele discurso de desigualdade, certo? De que o capitalismo só favorece a poucos, né? Em que para o capitalismo ele realmente funcionar, você tem uma disparidade em relação às classes sociais, né? Podemos dizer assim. Então, esse personagem ele vem aí como sendo esse justiceiro, né? Então, aqui é uma imagem de um manifestante, né? Que usa a máscara de. Desculpe aí o inglês, né? O meu sotaque é horrível, né? Mas sei lá, Fakes, né? Funkes, sei lá. Personagens celebrizado no cinema pela vingança contra injustiças sociais e popularizado no movimento de ocupação ao Wall Street, né? Wall Street é o grande centro econômico, né, do mundo, certo? Onde você tem, podemos dizer, o símbolo do capitalismo, né? Em frente ao Banco Central Europeu, em Frankfurt, na Alemanha. Como nos Estados Unidos, manifestantes ocuparam em frente ao centro financeiro em protesto contra as políticas econômicas europeias, tá? Essa foto é uma foto de 2011. Lembre que esse contexto, o mundo estava passando por uma crise econômica que ainda persiste, certo? Em menores proporções hoje em dia, uma crise que ela vai ganhar força em 2008, tá?
que para alguns economistas, para alguns historiadores, né, para alguns pesquisadores, essa crise econômica, né, para alguns países, foi até pior do que a crise de 29, tá? Que é a queda da Bolsa de Nova York. Tá certo, gente? Então, essa imagem é só para a gente fazer um contexto e entender o que são essas crises, né? É principalmente crises ligadas ao sistema capitalista. Beleza aí? Uma das coisas que nós vamos trabalhar com vocês dentro dessa temática, desse mundo aí dos últimos 50 anos ligado à economia, é o que predomina hoje no mundo, que é o neoliberalismo, tá? Deixa eu só ver se tem algum aluno aqui, pessoal, que eu tenho um barulhinho aqui, rapidinho. Perfeitamente, Sara. Desculpa aí, eu não, como é que a gente fala o nome desse personagem, hein? Depois vocês aí, eu preciso de uma aula de inglês para mim não te fazer passar vergonha, né? Mas é esse mesmo, personagem, tá? Não tem nenhum aluno aqui, não. Então, continuando, gente, pois é, mas dá certo. Continuando, Tiago, o que é esse neoliberalismo, né? Dizem que o mundo hoje é um mundo neoliberal, né? A expressão neo, novo, né? É uma expressão, um prefixo aí que você tem, por exemplo, né, principalmente das línguas latinas, né? Fala neoclássico, né? Então, por exemplo, neologismo, né? Que seriam palavras novas, né? O surgimento de palavras. E neoliberalismo é uma nova versão do liberalismo econômico lá iluminista, do liberalismo econômico defendido por John Locke, né? Do liberalismo econômico defendido por Adam Smith, tá certo? Então eu tenho agora o neoliberalismo. E o que é que esse neoliberalismo ele tem como característica? Ele tem como premissa uma reduzida participação do Estado, uma reduzida participação do Estado nas atividades produtivas e nos serviços de assistência social. Para os seus defensores, tais tarefas devem estar sob a responsabilidade da iniciativa privada, tá? Então, pessoal, o neoliberalismo é aquela famosa frase que eu acho que vocês já escutaram, né, de economistas, de políticos, né, de quem defende as democracias liberais, e quem defende o neoliberalismo, que é o quê? Menos Estado, certo? Menos Estado, mais propriedade privada, mais iniciativa privada. Se eu trouxer para o Brasil, tá? No campo da política, é aquela frase que você fala: menos Brasília, mais Brasil, tá? O que essa frase ele quer dizer dentro do campo neoliberalista? É que os poderes, né? É que as empresas, a economia, ela não fique tão presa ao poder executivo, ao poder legislativo, ao judiciário, não fique tão presa à política, mas que a gente tenha uma abertura maior para a iniciativa privada, certo? Para outras oportunidades, tá? Até porque uma das ideias defendidas pelos neoliberais é que tem que existir essa concorrência para que eu tenha um preço mais acessível e um produto melhor. Em que momento eu vou ter um preço mais acessível e um produto melhor? Na visão neoliberal, a partir da concorrência, tá? Então, por exemplo, aquelas grandes estatais que a gente viu lá no governo Vargas, tá? Petrobras, Vale do Rio Doce, tá? No pensamento neoliberal, essas grandes estatais, elas são meio que algo ultrapassado, certo? E que nós temos que defender uma economia de iniciativa privada, uma economia liberal, como o nome já diz, tá certo? Em que a gente tenha o acesso, e que as pessoas tenham acesso de participar disso, tá? E aí, o produto, a qualidade do teu produto, o teu preço, como você vai divulgar isso, o teu merchan, o teu marketing é que vai valorizar ou não o teu comércio, tá entendendo? Esse é um pensamento neoliberal, né? Só um momentinho. Beleza aí? Então, praticamente... E, Professor, Thiago, como é... Oi. é só uma pergunta.
Mas em relação, tipo, a conceitos e na prática, qual seria a diferença do liberalismo e do neoliberalismo? O liberalismo, conceito é bem parecido, tá? Até porque o liberalismo ele influencia o neoliberalismo, o liberalismo vai influenciar, certo? Na prática, quando o liberalismo econômico ele é um pensamento que está muito ligado ao seu tempo, né? Que tempo é esse? O tempo da Revolução Industrial, tá? Então, o Adam Smith, né? O John Locke, eles trazem a ideia que os burgueses vão se valorizar, né? Vão se beneficiar. Que é o que? Também a livre concorrência, tá? É a abertura do mercado para essa iniciativa privada. Por exemplo, no caso do liberalismo econômico lá da época dos iluministas, né, do Locke e do Adam Smith, eles tinham uma crítica àquele Estado protecionista, né, durante o mercantilismo, certo? Que o Estado detinha de toda a riqueza, essa riqueza ela tem que ser algo privado, a partir do teu esforço. O neoliberalismo, ele tem essas características, só que ele se encaixa aos últimos 30, sei lá, 40 anos, que é o que? É o livre mercado. Vamos pegar, por exemplo, o Brasil. O Brasil entra na categoria de ser um país neoliberal em muitas atitudes, sim. Principalmente dos anos 90 para cá. Principalmente quando você tem essa nova ordem mundial. Que, por exemplo, o Brasil tem acordos econômicos com a China, né? E aí você tem até um problema agora, que foi essa questão do frango aí, né? Que foi com um vírus, um coronavírus, né? E aí isso ocasiona um problema diplomático, né? O Brasil tem economia com os Estados Unidos, e China e os Estados Unidos não são meio que tem uma rivalidade, mas no mundo neoliberal, essas rivalidades, para quem é neoliberal, isso não importa muito. Não é que não importa, tem a sua importância, mas isso não vai impedir a economia girar, certo? Então o Brasil ele importa da China, ele exporta para a China, ele importa dos Estados Unidos, ele exporta para os Estados Unidos, tá entendendo? Então a teoria de liberalismo e neoliberal é uma teoria parecida, tá? Agora lembre, cada um no seu tempo. Enquanto que os liberais economistas lá da época iluminista tinha como visão favorecer a própria expansão da industrialização, a própria expansão do pensamento burguês. O pensamento neoliberal hoje ele é o quê, pessoal? Ele trabalha com a ideia de que uma nação neoliberal ela tem a sua liberdade de comercializar, né, com aquilo que vai lhe agradar, que vai trazer lucro, que vai trazer benefício. Tá certo? Beleza aí? Então, Entendi. beleza, show. Nada. Essa imagem, pessoal, é assim, eu pesquisando algumas imagens sobre neoliberalismo, né? É meio que você, enquanto ser humano, tá? Nesse mundo neoliberal, você é a parte meio que de uma engrenagem disso, né? Você faz parte, né? Como coloquei, o neoliberalismo, a grande ideia que engoliu o mundo, tá? Por que é a grande ideia que engoliu o mundo? Porque para muitos economistas e para os defensores neoliberais, eles não conseguem enxergar uma economia funcionando no mundo sem ter o pensamento neoliberal, né? A palavra se tornou uma arma retórica, mas ela nomeia adequadamente a ideologia de nossa era, certo? O que é que venera o mercado e afasta as coisas que nos tornamos humanos. Então é meio que uma crítica. Crítica do quê? Né? O que é que essa imagem ela vai criticar? Ela critica o neoliberalismo nessa ideia de que hoje nós estamos construindo homens-máquinas, homens que eu digo não homem, mas ser humano, tá? Ser humano-máquina, né? Que entra nessa rotina de comércio, de consumo, de neoliberalismo,
de capitalismo, tá? E a parte humana desse ser humano, desculpa aí a redundância, mas a parte humana fica de lado, tá? É como se fosse aquela coisa de você pensar a sua rotina, né? É você pensar, tipo assim, vou planejar o meu dia de amanhã, nada contra, eu acho que você tem que planejar, mas aí você fala, eu vou ter que resolver isso aqui, principalmente se você é um empresário, né? Eu tenho reunião com isso aqui, eu tenho que ver essas ações aqui, papapá, e parece que o teu mundo é só isso, né? Essa imagem é uma crítica a esse homem neoliberal, que meio que deixa de lado essa questão mais humana. Tá certo, gente? Para o Eric Hobsbawm, né, que eu falo demais desse camarada aí, né, desse grande historiador inglês, ele diz que ali na década de 70, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, pegando os anos 50, 60 e 70, ele chama esse período de Era de Ouro do capitalismo. Tá? Por que Era de Ouro? Porque vai ter como um grande mentor dessa Era de Ouro os Estados Unidos, né? E todos os seus planos de ampliar a ideologia capitalista pelo mundo, né? Como o Plano Marshall, a doutrina Truman, né? A OEA, né? Outras organizações, ajuda financeira. Então, esse capitalismo ele ganha um período de grande boom, né? Tá? É como se a gente fizer uma comparação, é aquele capitalismo depois da Primeira Guerra Mundial. Então, volta aquela tona do bem-estar social. Lembra que eu falei lá dos anos 20 dos Estados Unidos? De forte consumo, né? De trazer esse bem-estar social para a família, de consumir, de você ter uma infraestrutura adequada para isso, tipo, é, ah, as famílias. Passamos por um grande trauma da Segunda Guerra Mundial, então a gente tem que trazer uma paz aí, tem que trazer, né? As instituições, elas, principalmente a família, né, o Estado, a igreja, elas têm que ter agora essa paz. A gente tem que trazer um novo mundo, nessa ideia de construir um novo mundo, tá certo? Então, esses 20 anos aí, 50, 60, 70, né? As décadas de 50, e principalmente o início dos anos 70, até o início dos anos 70, é um período de apogeu do capitalismo, tá? E quando é que esse capitalismo ele começa a ser questionado e ele começa a ter algumas fraquezas? Primeiro ponto, assim, podemos dizer que a primeira causa da fraqueza do capitalismo foi a crise do petróleo. Eu acredito que vocês já estudaram isso em geografia. Se não estudaram, devem estar estudando aí pelas próximas aulas. Mas o que é a crise do petróleo, gente? Vocês sabem que desde a Revolução Industrial, tá? Principalmente da segunda Revolução Industrial no final do século XIX, o petróleo é o combustível primordial para que essa indústria ela funcione. Até porque tu tem a indústria automobilística, né? Tu tem a própria extração desse petróleo, de seus derivados. Então, isso chega no século XX, traz uma riqueza enorme para alguns países. Entretanto, a gente nunca pode esquecer que esse período é um período de bipolaridade, de conflitos de ideologias, certo? E o que é que vai acontecer? Quando o capitalismo ele estava no seu apogeu, no seu momento, o preço do petróleo era um preço baixo, tá? O preço do barril do petróleo era o preço adequado. No exato momento em que eu tenho a crise do petróleo, no início dos anos 70, principalmente no Oriente Médio, tá? Em que o barril do petróleo ele vai dobrar, certo? Principalmente nesse contexto de Guerra Fria, em que alguns países do Oriente Médio
com o viés socialista, tá? Aumenta de maneira abusiva o barril do petróleo para que os países capitalistas que precisavam desse petróleo, né, pagasse mais, é como se fosse uma forma de prejudicar a indústria, prejudicar a produção do lado capitalista. É claro que essa produção ela vai ficar prejudicada nos países capitalistas, né? Os países capitalistas vão ter que gastar mais para ter essa matéria-prima, o petróleo, e isso vai aumentar, intensificar ainda mais essa rixa, esse conflito entre capitalistas e socialistas. Então, o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é o quê? O aumento abusivo do petróleo, na própria crise do petróleo, durante o período que você tem guerra do Vietnã, tá? No período em que se acirra o conflito entre árabes e israelitas, certo? Um período em que você tem conflitos no Oriente Médio por questões religiosas. A gente sabe que o Oriente Médio é um local extremamente favorecido pelo petróleo. Então, essas guerras, esses conflitos internos, vai fazer com que o preço do petróleo aumente consideravelmente, prejudicando a produção das nações capitalistas industriais, que com essa produção prejudicada, tá, aumenta o produto, o valor do produto final, você vai ter um aumento do desemprego, e aí, meu amigo, no exato momento que você tem desemprego, você tem crise do capitalismo. Eu já falei para vocês em outros momentos que esse capitalismo ele é cíclico. Então, se um desses pontos aqui falha, como o desemprego, como falta de mão de obra, por exemplo, como falta de matéria-prima, os outros pontos serão afetados também, tá? Outra questão que vai ganhar força, outra discussão que vai ganhar força, galera, certo? E que vai ser uma discussão, como é que eu posso dizer? Que vai colocar o capitalismo numa situação complicada, é a questão ambiental, certo? Porque quando você chega no início dos anos 70, ganha força no mundo essa discussão pela preservação ambiental, tá? Primeiro, em 72, a gente já tem uma conferência chamada Conferência de Estocolmo. Eu vou colocar aqui no próximo slide, certo? E depois isso vai se intensificar, né? Vai ser criado ONGs ou organizações não governamentais que têm como um discurso a preservação ambiental, e o grande rival, podemos dizer, dessa luta pela preservação ambiental era o que eles chamam do uso e abuso do capitalismo, certo? De usar e abusar da natureza, de seus recursos naturais para a produção capitalista. Então, você tem aí agora mais um problema para o capitalismo. Primeiro é o petróleo. O segundo é um aumento, né? Como é que eu posso dizer? Uma politização, né? Ou então um aumento de crítica a esse capitalismo que cada vez mais traz danos ao ambiente, beleza? Pronto, a gente pode pensar o seguinte, né? E aí você vai ter o aumento da degradação dos problemas ambientais, aumento da poluição de ar e água, desmatamento das áreas verdes, aquecimento global. Tiago, é nesse período que a gente vai ter degradação, desmatamento, poluição? Não. Basta a gente pegar a própria história do Brasil e você entender que durante o período colonial, né, uma vegetação, um bioma riquíssimo que o Brasil tinha e praticamente não tem mais, que é a Mata Atlântica, desapareceu. Mas a criticidade ao capitalismo
pela forma abusiva de usar as riquezas naturais, vai se intensificar nesse período. Tá? Reagindo a esse processo, começaram a surgir organizações ambientalistas, como o ONG, Greenpeace, tá? Que foi fundado em 71. Passaram a mobilizar-se contra a degradação do meio ambiente. Beleza, gente? Então, você tem a crise do petróleo. Como eu falei para vocês anteriormente. Gastos com a guerra do Vietnã, e aí os Estados Unidos vai ter um grande prejuízo com a guerra do Vietnã, eu já falei isso, certo? Como uma forma de tirar o país desse prejuízo, para ele não entrar numa recessão, que eu vou falar já o que é com a recessão econômica, eles vão desvalorizar o dólar. Tiago, vamos um papinho aqui de economia, rapidamente. Quando um país ele valoriza, o que é desvalorizar o dólar? Desvalorizar uma moeda é quando o país, o governo, ele solta, ele libera cédulas demais na sociedade, tá? E aí, é claro, se eu libero cédulas demais, pessoal, mais pessoas têm acesso ao dinheiro, certo? E isso faz com que aquele valor do dinheiro, por exemplo, R$ 1, R$ 10, sei lá, R$ 100, ele passe por uma desvalorização. Tá entendendo? É mais ou menos isso. Então, os Estados Unidos, eles vão desvalorizar o dólar. Para quê? Porque quando você tem uma crise econômica nos Estados Unidos, afeta o mundo todo, vocês sabem disso. Eles desvalorizando o dólar fazia com que o produto em outros países que era comprado a dólar não ficasse tão caro. Porque eu desvalorizei a moeda. E mais pessoas tivessem acesso a esses produtos. Você me pergunta assim, por que um produto que vem de fora, um produto norte-americano é tão caro? Tá? Porque ele sai. Ah, e por que esse mesmo produto, quando estiver nos Estados Unidos, é tão barato comprar? Eu comprei um amplificador Fender, né, um amplificador de guitarra, por exemplo, que aqui no Brasil, quando eu comprei na época, ele era R$ 1.600, R$ 1.700. Eu comprei pegando, na época, o dólar a 2,80, que isso já faz uns 10 anos que aconteceu esse amplificador, a 2,80, a R$ 3, eu comprei esse amplificador lá por uns US$ 300. Quer dizer, saiu por uns R$ 900, né? Que o dólar valia mais ou menos R$ 3. Por que lá é tão barato, por que é tão caro? Porque você tem impostos, né? Tem taxas alfandegárias, tem tudo isso. Então, para que esse produto norte-americano não ficasse tão caro em outros países, né, que já entraram nessa ideia capitalista, vamos desvalorizar o dólar, para que esse produto lá não fique tão caro. Porque lá é comprado a dólar. Tá certo, gente? Outra causa da crise do petróleo é a própria OPEP, né? O que é a OPEP? Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Que praticamente são os Estados Árabes, que durante o conflito entre árabes e israelenses, o que aconteceu? Os países que apoiaram os israelenses nesse conflito, e aí você coloca Estados Unidos, tá? E você coloca outros países capitalistas, esses países, como a retaliação dos Estados Árabes, que são os estados que constituíam a OPEP, esses estados árabes eles vão dobrar o preço do petróleo, do barril do petróleo. Ah, vocês apoiaram o Israel? Então vocês vão pagar agora o dobro no barril do petróleo. É claro que isso vai trazer uma crise ao capitalismo. Gente. Então, e suspender a venda de petróleo a países que apoiavam Israel, além de dobrar o valor, porque também pela própria guerra isso acontece, é algo natural. Quando você teve a guerra dos Estados Unidos contra o Afeganistão, contra o Iraque, houve um aumento abusivo do barril de petróleo. É claro que o aumento da matéria-prima vai diminuir o ritmo de crescimento, vai aumentar a inflação. Professor, o que é inflação? Inflação, pessoal, é quando você tem um aumento considerável no valor dos produtos. Devido à crise, você tem um aumento.
tá? É uma coisa que o Brasil luta muito com essa questão de inflação. Nos anos 80, a inflação brasileira era meteórica. A gente vai entender o porquê disso. Você comprava um carioquinha pela manhã no valor X e à tarde era outro valor, tá entendendo? E para os países de terceiro mundo, que na época você falava país de terceiro mundo, você teve recessão econômica. O que é recessão, pessoal? É quando realmente o país, devido a uma forte crise econômica, o capitalismo, o país ele não consegue produzir, ele não consegue vislumbrar uma situação para sair daquele problema. Isso vai acontecer principalmente com quais países? Países que na época eram países de terceiro mundo, tá? Tá certo, gente? Aí, beleza? Como eu falei, a questão ambiental também foi uma questão que trouxe aí, né, como a gente diz, né, um calcanhar de Aquiles aí para o capitalismo. E aí você começa a ter preocupação com a questão ambiental. Você começa a ter agora, né, reuniões, conferências, assembleias, em que essas grandes nações elas têm que buscar soluções, né, buscar o que a gente chama dessa sustentabilidade em relação à produção. Até que ponto eu posso ter uma produção que é um papo, pessoal. Quando eu falo de sustentabilidade, né, vocês sabem muito bem disso. A gente já faz, né, a escola a gente tem projetos envolvendo isso. Você tem seminários, você tem as ciências da natureza que traz essa proposta, tá entendendo? Então, essa discussão ela vai ganhar força aí a partir dos anos 70, tá? Uma conferência de Estocolmo, aí você vai ter o Rio 92, Conferência do Clima, na Dinamarca, em 2009, o Rio mais 20, que né, foi em 2012, 20 anos depois de 92, e a Conferência do Clima em Paris. E essas conferências sempre elas trazem grandes desafios, além da questão ambiental, né, além da questão né, climática, como fazer para preservar e manter as grandes riquezas do mundo, por exemplo, a própria Amazônia, certo? Você também tem muito questão política aí, né? Então, essas conferências elas têm como objetivo propor soluções para a grave situação ambiental, a substituição do consumo desenfreado e predatório pelo consumo consciente, sustentável, tá? Eu trago duas imagens aqui que mostram que, infelizmente, tá? Mesmo com toda essa preocupação que vem desde os anos 70, certo? Praticamente aí há quase 40 anos, a gente ainda tem né, grandes exemplos no Brasil, no caso da Amazônia, né, que a gente percebe um crescimento desse desmatamento, certo? Como em outras regiões do mundo, de que esses grandes personagens políticos, essas grandes nações, elas ainda não, ou esses grandes políticos, né, seus grandes representantes, eles ainda enxergaram a real situação do problema. Certo, gente? O neoliberalismo que eu venho falando para vocês, só para a gente, aqui é só o exemplo de como é que ele iniciou realmente, né? É a privatização das empresas estatais, quer dizer, você tem menos Estado, como eu falei no início, abertura da economia ao mercado externo, livre negociação entre patrões e empregados. Isso aqui traz uma outra discussão que a gente pode ver em um outro momento, que é como é que a classe trabalhadora vê isso, né? Entender que isso aumentou consideravelmente as manifestações, aumentou o índice de greve nos últimos anos, tá? E nós temos dois representantes, podemos dizer, que deram um ponto de partida dessa política neoliberal, tá? Que foi, na época, nos anos 80, a primeira-ministra inglesa Margaret Thatcher, meu inglês é maravilhoso, né? E o presidente, na ala mais conservadora norte-americana, o Ronald Reagan, né? Dos Estados Unidos. Que aqui nessa imagem, esse CEO aqui que estou passando no mouse é o Ronald Reagan, tá? E é um cara que é um momento que ele traz
mesmo ele sendo defensor do neoliberalismo, mas ele traz durante aí os anos 80 algumas inquietações dos Estados Unidos. A gente vai ver isso aí melhor quando eu for falar com vocês aí, quando eu for terminar o assunto sobre o fim da Guerra Fria, né? E essa senhora aqui é a Margaret Thatcher, tá? Tanto Reagan como Thatcher desativaram programas sociais e instituíram mecanismos destinados a amparar os trabalhadores. Essas medidas, aliadas à corte dos gastos do governo, fizeram a economia dos dois países crescer, mas acentuaram as desigualdades sociais. Só na Grã-Bretanha havia, em 1989, 400 mil sem tetos, né? Pessoas sem residências, tá? Quer dizer, pensamento neoliberal é o quê? Enxugar, é aquela velha, acho que você já viu essa palavra, é enxugar a máquina. É o Estado ter o mínimo de gasto possível. Por isso que eles apoiam consideravelmente as privatizações. Tá certo, gente? Outro ponto importante, e aí praticamente finalizando aqui, né, faltando 2 pontos, importante para a gente entender esses últimos 40 anos, principalmente ligados ao capitalismo, porque não teve aquele assunto que a gente falou sobre o bloco comunista, agora vamos falando mais sobre essa pegada capitalista. É uma coisa que vocês já estudaram também em geografia, que foi alguns países asiáticos, né, crescer de maneira vertiginosa a sua economia, chamados tigres asiáticos, né? Cresceram na velocidade de uma corrida de um tigre, né? Por isso que a expressão tigres asiáticos, tá? Por quê? Porque esses países, né, e eu trouxe aqui alguns exemplos, como, por exemplo, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, que ainda estava ali separada da China, Singapura, depois Indonésia, Tailândia, Malásia, né? Foram países que saem de uma categoria de terceiro mundo ali e, principalmente, vai ter elevados índices de investimento, pagar baixos salários, e aí é uma questão que nós temos até hoje. Professor, um aluno perguntou, não sei se foi o terceiro da manhã, não foi da tarde, eu não lembro. Por que os produtos ingleses, eles são tão baratos? É porque não tem qualidade? Não é necessariamente pela qualidade, tá? Pode até ser também. E pode ser também qual é a intenção na produção. Como assim? Eu sou, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui rapidamente. Eu sou um empresário, vou abrir aqui um negócio, sei lá. Eu primeiro tenho que entender para que público eu vou vender o meu negócio. Se eu quero vender, se eu quero fazer sei lá, produzir algo para o povão, para a massa, isso que eu vou produzir para o povão, para a massa, eu vou produzir em larga escala, certo? Muito. É você pensando mais ou menos nos produtos chineses, nos produtos coreanos, né? Que nós chamamos carinhosamente ali no centro da nossa cidade os Xing Lings, né? Produção em massa. Tá entendendo? Essa produção em massa, ela tem uma qualidade? Tem, mas ela é uma qualidade top? Não necessariamente. Porque a produção é em massa. Para ser produção em massa, eu tenho que pagar baixos salários. Eu não posso pegar a melhor matéria-prima. Tá entendendo? Então, esses tigres asiáticos, eles vão investir muito nisso. Nesse produto em massa. Porque é um produto mais barato, né? E é um produto que a gente vai ter um consumo maior, mas não de qualidade. E eu posso ser um empresário, por exemplo, na área automobilística, eu sou, por exemplo, o maior acionista da Ferrari. E na minha cabeça, na minha filosofia de empresário, eu vou produzir um carro que eu sei que no máximo 10 a 15 pessoas no mundo vai comprar o carro. Primeiro, porque ali eu tenho uma matéria-prima
caríssima. Eu tenho pessoas que trabalham naquele carro que ganham salários altíssimos. Logo, eu tenho que vender num preço altíssimo. Logo, eu sei que pouquíssimas pessoas do mundo vão consumir. Vocês estão entendendo aí a ideia? Então, esses países asiáticos, eles utilizaram o primeiro exemplo que eu dei aqui, que é o quê? Produção em massa. Produção em massa. Certo? E, principalmente, a produção em produtos, em aparelhos eletrônicos. Por isso que você compra as caixinhas de som, você compra fone dele, você compra pendrive, por exemplo, nas lojas chinesas, coreanas, mais em conta. Tá? E é claro que isso também alimenta um outro problema que a gente tem, que é o que? A pirataria. Aí você pergunta, por que eles vão investir tanto em eletrônica, né? Tanto essa questão mecatrônica, essa questão eletrônica, por que eles são fortes nisso? Porque eles vão investir na educação nesse setor, galera. Você vai ter uma ênfase na educação. Logo, você vai ter uma boa mão de obra, uma mão de obra barata, mas de qualidade, para produzir aparelhos, para produzir celulares, para produzir caixinha de som, certo? Não de excelente qualidade, mas que quem não tem muita condição compra, tá? Esses tigres asiáticos, eles passam por uma crise dos anos 90, certo? Mas, hoje em dia, você tem, por exemplo, quando você pega Malásia, Tailândia, alguns, né? Você tem uma forte desigualdade, claro. A China também é um grande exemplo disso que eu vou falar da China. Mas, nesses países, você tem cidades, vocês têm regiões que parecem coisas futuristas, certo? Você pega, por exemplo, Malásia. Você tem cidades na Malásia que parecem são cidades que a gente acha que está no ano 2050. O porquê disso, Tiago? É uma demonstração de que esses países, mesmo com grande desigualdade, são países em que você tem uma faixa da população mais rica do mundo, tá? A China é uma questão à parte, né, senhores? Porque a China, você tem a Revolução Comunista em 49, até mais ou menos 76, um país que está dentro da ideia comunista, do maoísmo, né, de uma forte ditadura. E aí, quando você chega ali no final dos anos 70, esse camarada aqui, ó, Deng Xiaoping, ele assume o poder, né, toma o poder, né, tira do poder, até porque acabou morrendo, né, o Mao Tse Tung, e ele realmente coloca a China nesse campo do capitalismo. O enriquecer é glorioso. E a China vai abraçar a globalização em 2001, quando ela entra na Organização Mundial do Comércio. E desde os anos 80, a China começa uma política de produzir demais, de vender demais, certo? De forte produção, que levava o PIB à casa do 8%. O PIB brasileiro, pessoal, se aumentar 4% no ano, a gente comemora, tá? E eu trago essa citação para que a gente entenda, certo? Só para a gente ir finalizando aqui. A meteórica ascensão é acompanhada do aumento das tensões, na medida em que a prosperidade beneficia mais os moradores das cidades do leste da China, né, do que os 56% da população da zona rural. Enquanto Pequim e Xangai exibem uma legião de bilionários, milhões de camponeses ainda trabalham na terra, com o mesmo arado de madeira puxado por búfalos, usados há séculos no país. Eu quero dizer com isso, senhores, eu quero lhe mostrar que China é uma das maiores economias do mundo, sim, mas ela sofre de um grande problema dos grandes países capitalistas. Mesmo a China sendo, né, um governo ainda que tem uma tendência comunista hoje em dia, tá certo? Que é o que? A forte desigualdade social.
E eu coloco essas duas imagens aqui para a gente entender isso. Tá? Gente, é assim. Sobre a Revolução no Irã, tá? Professor, por que que o livro traz aqui sobre a Revolução no Irã? Porque um dos grandes problemas que nós temos também, principalmente dos anos 50 para cá, é o crescimento de conflitos no Oriente Médio, certo? Conflitos esses relacionados principalmente ao viés religioso, tá? E quando eu trago a Revolução do Irã, é para que a gente entenda como um ponto de partida do que hoje nós falamos de ataques terroristas, certo? Nós falamos hoje de, por exemplo, e esses ataques terroristas estão associados muito a grupos fundamentalistas, né? Principalmente os xiitas, né? Que é um grupo mais radical ligado ao islamismo, tá? Então aqui eu só trago mais ou menos um processo de como é que se deu essa revolução no Irã. Aí você pergunta o seguinte, por que tem tanto conflito no Oriente Médio? Porque é algo histórico, gente, certo? Eu preciso voltar com vocês num assunto que foi trabalhado lá no primeiro ano, um assunto chamado O Mundo Árabe Muçulmano. E entender que dentro do islamismo, você tem um grupo, os sunitas, que são mais reformadores, né? Podemos dizer, são mais modernos em relação ao seu pensamento, no que nós chamamos aqui de reformistas, e nós temos os fundamentalistas, certo? Que levam ao pé da letra o que, e às vezes até interpreta de maneira mais radical o que está escrito no Alcorão, tá? Então, aqui essa revolução é só para que você entenda como se deu essa revolução no Irã e por que até hoje eu tenho, por exemplo, grupos separatistas, fundamentalistas, que para medir a sua força, medir a sua importância, podemos dizer, porque também tem uma importância, principalmente para as classes mais pobres, eles tomam, por exemplo, de atitudes terroristas, né? Homens bombas, enfim. Tá certo, gente? Então é só para que a gente entenda também que dentro desse período que a gente está trabalhando, principalmente no viés econômico, a gente não possa esquecer da questão do Oriente Médio, tá? E isso tem um forte impacto na cultura ocidental, principalmente no que aconteceu nos anos 90, na guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, tá? Do que, simbolicamente, podemos dizer, de maior ataque terrorista da história, que foi o 11 de setembro, né? Quando o grupo liderado pelo Osama Bin Laden, né? O Al-Qaeda, sequestra. A ideia era sequestrar 5 aviões, eles conseguem sequestrar 4, certo? Porque os Estados Unidos consegue derrubar o avião, né? Dos 4 aviões sequestrados, 2 se chocaram às Torres Gêmeas, né? O World Trade Center, que era o símbolo do capitalismo, na ilha de Manhattan, né? Nova York. Um se chocou no Pentágono, né? Que é o símbolo da segurança norte-americana. E foram 4, isso. O quarto ia se chocar onde? O símbolo do poder político no mundo. Quem sabe me dizer onde é? Qual é o símbolo do poder político? Deixa eu ver aqui no chat. Casa Branca. Tá certo, gente? Davi Medeiros. Mão de obra especializada, mas com uma demanda grande, fazem produtos com pouca ou baixa qualidade, em quesito de longo produto. Sim. Assim, Davi, tá? Vamos aqui para ver vocês. Mão de obra especializada, mas com que uma demanda grande. Cara, porque assim, quando eu pego esses eletrônicos, tá? O made in China, made in Tailândia, made in Indonésia, os caras produzem em massa, tá? Ele tem uma mão de obra especializada porque é uma mão de obra que sabe. Ele tem uma qualidade na produção. Você tem produtos chineses que é para um pequeno grupo que tem condição. Agora eu tenho produtos made in China que é para o povo, mesmo para massa.
e também pelo objeto deles de implantar o califado em toda a região. Perfeitamente, Sara, tá? Que é um grande desejo. Assim, a gente tem uma aula que eu vou falar um pouco melhor sobre isso. Eu só falei um pouquinho da Revolução do Irã, mas quando eu falar sobre a questão entre árabes e israelenses, Sara, que aí é um capítulo nosso. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre esses conflitos, né? A gente dialoga melhor sobre isso. Tá certo, gente? E aí, no caso do 11 de setembro, o avião só não se chocou com a casa, não, porque a segurança norte-americana, né, a aeronáutica norte-americana conseguiu derrubar o avião, tá? Mas o 11 de setembro é um marco desse conflito que nós temos hoje, né? Pessoal, que os norte-americanos chamam de guerra ao terror, tá? Que é entre o mundo ocidental, né, e esses grupos fundamentalistas, né, que estão associados a questões terroristas. Galera, alguma pergunta, gente? Alguma dúvida aí sobre, né? Para variar, né? A gente fala demais, mas eu estou me policiando a relação a isso. Mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, tá certo? Se tem alguma dúvida em relação ao assunto. Professor, Diga lá. então, sobre eles querem implantar o califado, o pessoal muçulmano, eles querem implantar o califado por todo mundo ou só na região do Oriente Médio? Não, só na região, eles querem colocar o califado aonde eles têm o islamismo, tá? Por quê? Porque a ideia é o quê? Eles têm que entender o que é o mundo para eles. O mundo para eles são os países que você tem o islamismo. Não necessariamente o mundo todo. Tá entendendo? Aonde eu tenho o predomínio da religião islâmica. Certo? Então, praticamente, onde é que nós temos o predomínio? No Oriente Médio, naquela regiãozinha ali, né, da Ásia, certo? Alguns países na África também, tá? Então, assim, a ideia... Até porque, Flávio, você tem que entender que, para esses grupos mais fundamentalistas, o grande inimigo deles é o Ocidente, tá? O grande inimigo... O que levou, por exemplo, à Revolução no Irã foi quando esse grupo fundamentalista, né, que em 79 era liderado por um líder religioso chamado de Ayatollah, tá? E o nome dele é Khomeini, tem lá no slide, depois eu mostro a vocês. Ele vai criticar o rei, né, que eles chamam de Shah, certo? Que estava no poder desde os anos 50 e que abre o Irã para a cultura ocidental. Por exemplo, dando mais liberdade para as mulheres, aceitando a música que eles chamam de música secular, né, a música que vem do Ocidente. Então, para os mais radicais, os mais fundamentalistas, essa atitude desse rei, né, o rei Shah, deixa eu ver se eu tenho o nome dele aqui, peraí, rapidinho, deixa eu ter anotado aqui. Final da folha. O rei Mahomed Reza Pavlevi, acho que deve ser assim, tá? Esse rei, ele tinha uma política reformista, né, como se diz, né, de aceitar mais essa questão, a entrada ocidental. Quando o Ayatollah xiita, ele assume, a partir da revolução, da primeira revolução iraniana do modernismo, eles, por exemplo, eles vão ter que tipo de atitude? A mulher não teria mais tanto essa liberdade, né? Ela tinha que andar toda coberta, né? E você percebe isso hoje nos estados mais radicais, né? Criar uma república teocrática. O que é república teocrática, senhores? É tipo eu jogar a ideia de que é uma república, né? Uma coisa do povo, mas que eu tenho uma religião que predomina, né? Então é uma coisa que fica até meio complicado você entender isso. Como é que é uma república? É uma teocracia, em que o governo é o Deus, tá?
ou o que eles consideram como Deus, tá certo? Então, é mais ou menos isso. Mas a ideia deles, Flávio, é o domínio na região, tá certo? Gente, mais algum questionamento? Tudo tranquilo? Vocês têm mais alguma pergunta a fazer?